Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: faça da forma que Deus ensina, que não dá errado. Não é questão de sorte, mas de fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem diversas formas de fazer as coisas. Tem do nosso jeito, tem do jeito dos outros, tem da forma de Deus. Mas no fundo, só dá certo aquilo que Deus quer. Não adianta você insistir, não adianta você tentar, não adianta você imaginar, não adianta você achar que porque tem o mais caro ou o melhor vai dar certo. Não adianta você achar porque tem uma consultoria que está te ajudando que vai dar certo. Não adianta você pensar, não adianta você imaginar, não adianta você olhar a vida dos outros e questionar, poxa, mas dá certo para todo mundo e só para mim que não dá. Então a questão é uma só, seja qual área for da sua vida, afetiva, financeira ou pessoal. Se Deus não estiver com você nos teus planos, todos os teus planos fracassarão. Ah, mas eu conheço gente que nem de Deus fala e é bem-sucedido. O que é sucesso para você? É ter dinheiro, mas não poder dormir à noite, não poder viver em paz, é mentir, é enganar, é manipular, é ostentar. Isso é sucesso? Agora, o dia que essas pessoas morrerem, como que elas levam esse sucesso? Talvez você não acredita que exista outra vida. E se existir? Aí você vai passar para outro lado, chegando lá sem nada. Sem dinheiro, sem cartão, sem carro, sem casa, sem nada. Vai estar só o teu corpo, ou a sua alma, né? E aí você vai chegar e conversar com alguém. E essa pessoa vai falar, e aí? Céu ou inferno? Não, eu quero ir pro céu, mas... Por que você vai pro céu? O que você fez? Ah, mas eu ajudei, eu comprei... Tá, fala um versículo da Bíblia aí pra mim, vamos ver. Ama, mais fácil. Ama uma pessoa aqui, vamos ver. Ajuda alguém aqui sem ser você mesmo. Será que você conseguiria? Se tirasse as tuas coisas, você conseguiria fazer alguma coisa? Ele podia fazer até uma segunda pergunta, que era mais fácil. Quem são teus amigos? Dos teus amigos aqui, qual que tá aqui conosco aqui? Qual deles passaram aqui pro lado de cá? Quantos deles? Todos? Nenhum? Um? Cadê teus pais? Cadê o resto das pessoas? E aí? Será que é sucesso? Será que isso é o tudo certo? Será que é isso que você quer para a tua vida? Porque talvez hoje você não esteja vendo esse lugar, nem essas perguntas e nem esse alguém. Mas isso vai existir. Você gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. E sabe como que eu posso ter certeza disso? Porque eu sinto. Porque se não fosse por sentir, eu não acordaria cedo todas as manhãs e anunciaria a mesma mensagem de arrependimento, de salvação. Porque eu sei que um tempo da minha vida eu vivi buscando exatamente esse sucesso, achando que se eu encontrasse alguém, a minha vida ia estar tudo bem, e aí eu encontrava alguém e me iludia por um tempo e depois de um tempo eu perdia alguém. E aí doía porque eu já não tinha mais ninguém. E aí no trabalho você sempre vai fazendo uma coisa, existem opiniões diferentes, vai gastando de forma muitas vezes descontrolada, daqui a um pouco já não tem mais dinheiro, vai vivendo com as pessoas da forma que lhe interessa, daqui a um pouco já não tem mais caráter, as pessoas já não confiam mais em você, já não acreditam mais em você. E a vida cada vez ela vem doendo mais, doendo mais. Não está acontecendo nada, o tempo todo você está perturbado. Daqui um pouco você descobre que se você fumar um cigarro, de alguma forma acalma. Então aquela perturbação continua e você põe um cigarrinho na boca. A perturbação continua
e daqui a um pouco aquilo já não é mais o suficiente, aquilo não tem passado. Aí você vai num lugar, bebe, brinca com uma coisa, fala mal da outra, se distrai, viaja. E isso cada vez mais vai tomando parte da vida, até que a hora que a bebida ela já não dá mais conta. Porque ou você cai bêbado e a hora que você volta fica sentindo pior, e aquilo parece que ainda não é o suficiente para a tua felicidade, para dar certo. Você olha a tua volta, teus amigos todos fazendo as mesmas coisas, uns poucos mínimos, chato, que você conhece, mas não anda com você, porque se você andasse junto com ele, as pessoas dizem que você não é boa companhia. Um pouco descobre a droga, vai tirar uma cocaína, fumar uma maconha, tomar uma balinha. Daqui um pouco tá ficando não só a noite inteira se divertindo, mas amanhã também, porque já não é suficiente a dose. Cada vez você vem aumentando a dose, porque cada vez mais a escuridão vem tomando você. E isso vai atrapalhar a tua vida diurna, teu trabalho, a visão que você tem sobre as coisas, o relacionamento com a família. Tua cabeça já não funciona mais, já não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo desempenho. Começa a questionar o passado, imaginar como era isso, como era aquilo. E a nossa cabeça é mestre em criar ilusões. Você é a melhor pessoa do mundo, você não merecia estar aqui, você não merecia nada disso. Tudo é culpa dos outros. Por que as pessoas te rejeitaram? Por que ninguém mais quis você? Porque nós somos assim. Quando as coisas elas perdem o valor, nós descartamos. Não é isso que você fez com o seu celular velho, com o seu par de sapato antigo, com as coisas que você usou e já não quer mais? Descartou? E é assim. Agora, lá do céu, você teria os amigos para falar? Teria alguém para contar? Ou será que alguém já tentou chegar em você e ficar anunciando uma mensagem chata, dizendo que existia um Deus de amor que morreu numa cruz? E é curioso, quando nós lemos a Bíblia, Jesus ele falou, cada um tome a sua cruz e me siga. Mas naquele instante, ninguém sabia o que era a cruz. Ele não tinha morrido. Ninguém sabia que ele seria crucificado, a não ser alguns poucos discípulos que escutavam, mas não acreditavam. Escutavam ouvir sobre ressurreição, mas não acreditavam. E assim, o evangelho ele vai sendo pregado e nós não acreditamos. E a nossa vida dando errado. Agora, como será que é a forma que Deus ensina? Será que os meus relacionamentos, eles fazem diferença na minha vida para que as coisas possam começar a dar certo? Será que eu sou a boa pessoa? Se alguém estivesse andando comigo ou é má companhia? Quem é você? Se a gente vai lá em 2 Coríntios 6, versículo 15, 14 e 16, o Senhor ele vai responder todas essas questões. A palavra do Senhor ela diz assim: como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Vou começar de trás para frente. Pois nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos propriedade de Deus. O Senhor, ele habita em nós. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o servo de Deus. Nós somos as pessoas que o Espírito Santo vem quando ele precisa de alguém. Quando ele precisa entregar um recado, quando ele precisa fazer alguma coisa. Nós temos essa vida sim. Mas essa vida serve para nós nos capacitarmos para o dia que nós chegarmos lá na porta do céu, depois da segunda vinda de Jesus, depois que todo mundo vai se ressuscitar, arrebatar, aí lá nós vamos ser analisados pelo que nós fizemos com a nossa vida e com as oportunidades que Deus nos deu, com o recurso que Deus nos deu e com as relações que nós tivemos. Então, sendo propriedade de Deus, Deus ele está me fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que Deus faz é: como podem Cristo e o diabo estar de acordo?
Então, existe dois lados, o de Cristo e o do diabo. Os que são o templo e os outros. Os outros tentam destruir o templo. Como que esses dois inimigos eles podem estar de acordo? Como? Como que uma pessoa boa ela pode ser má? Como? Como que uma pessoa que não quer saber de Cristo pode ser o templo de Deus? Sendo que ela vive destruindo a si mesma o tempo inteiro, assassinando reputações, assassinando outras pessoas, literalmente e espiritualmente. Eu sempre falo, se você crê em Jesus Cristo e o teu comportamento é como aqueles que não crê, você não crê. Porque a pergunta que Deus faz é justamente essa: como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Como pode Cristo e o diabo fazerem as mesmas coisas se a natureza de ambos é exatamente o oposto? Segunda pergunta: o que é que um cristão e um descrente têm em comum? O quê? Como que eu posso ser de Cristo e eu posso ser igual a quem não é de Cristo? Ontem nós falamos sobre o comportamento. Vê como cada dia uma coisa ela complementa a outra. Todos os dias algo se complementa para que você pudesse atingir a sabedoria. E eu não falo isso para que vocês fiquem presos ao que eu falo, não. Incentivo para que vocês possam ler a palavra e crer também nas mesmas coisas. A Bíblia, quando ela foi escrita, o Novo Testamento, ele não foi escrito em sequência, como se fosse uma obra. Ai, vamos escrevê-la. Não, cada um foi sentindo um chamado e ia escrevendo. E olha que interessante, quando juntaram todos os livros, tinha coerência. A mesma coisa que um falava, o outro falava. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que falou para todas aquelas pessoas. Então, quando você olha os evangelhos lá de Mateus, Marcos, de Lucas e de João, e eles estão contando a mesma história, eles não estão repetindo a história. Depois a gente olha as cartas de Paulo, e Paulo cita coisas que ele também não poderia saber porque não estava ainda com todos os livros. Todos eles estavam de acordo. Todos eles escreviam as mesmas coisas. Todos eles tinham uma coisa em comum. E Deus pergunta: o que é que um cristão e um descrente têm em comum? Não tem nada. Não tem nada. E para você não tem problema. Você sempre acha que é assim, é uma questão de vontade, é uma questão de... Você não se posiciona. E aí, faz da forma que Deus ensina? Não. Como é a tua vida? Tudo errado. É sempre quase. Quase dá certo, quase acontece, quase isso, quase nada. Quase nada. O tempo inteiro. Deus, ele vai ensinando como nós devemos nos comportar. Ele fala: humilhem-se a si mesmo. E você só ostenta, você só acha, você se sente menor, acha que tem que provar alguma coisa para alguém. Ai, porque não sei o quê. Mesma conversa toda vez. Vai dar certo? Pega um que fez isso e deu certo. Só um só. Eu te mostro uma legião de pessoas. Uma congregação de cristãos que entregaram as suas vidas para Cristo e deram certo. Me mostra um que do teu jeito tem dado certo. Porque uma hora o dinheiro acaba, uma hora a família acaba, uma hora o efeito passa, uma hora a conta chega. E quem vai pagar? Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Olha porque teu negócio faliu, teu sócio. Talvez vocês dois eram sócios do descrente. E quer dizer que porque eu sou cristão, eu vou trabalhar e vai dar tudo certo? Não, é da vontade de Deus aquilo? Se for da vontade de Deus, você pode fazer o que for que vai dar tudo certo. Porque quando Deus abençoa, não adianta. Quando aquilo está no teu propósito, não adianta. Só vai dar errado se você desobedecer. Porque não vai faltar nada daquilo que é necessário. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? E aí você casou com a pessoa. O certo e o errado. O
crente e o descrente, Cristo e o diabo dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama. Vai dar certo? Dá pra ter uma relação assim? Vai ter briga? Vai ter discussão? Vai ter bebida? Vai ter tudo. Vai ter traição? Vai ter vontade de se matar? Vai ter vontade de ir embora? E aí? Deus tá falando, como que pode dar certo? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como? Ah, mas eu não sabia. Claro, você escolheu pelos olhos. Você foi pela palavra. Foi pelo tesão, foi pelo corpo, foi porque queria sair de casa, foi por precipitação, sei lá, foi pelas tuas escolhas. Queria ter filho, queria ter família, queria isso, porque tava todo mundo casando, e você ia ficar pra trás, e agora você tá aí de novo, no mesmo ponto. Mesmo ponto, porém, mais difícil. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Idolatria. Toda vez que você amar algo a mais que Jesus, você está idolatrando. Que relação que pode ter com uma pessoa que tem idolatria? Se a outra pessoa te ama mais do que a Deus, isso é idolatria. Se você ama mais do que o teu filho, do que a Deus, isso é idolatria. Se você ama qualquer coisa, como que eu descubro se eu amo mais alguma coisa do que a Jesus? Se você não falar que não consegue viver sem. Ah, eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu pet. Eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu filho, se eu perdesse o meu emprego, se eu perdesse a minha casa, se eu perdesse. Você não sabe o que faria? Eu sei o que eu faria. Continuaria fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Porque se a minha vida é de Cristo, independente do que aconteça, eu continuo sendo de Cristo. E se Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar acreditando, vou continuar adorando, porque o dia que eu chegar lá naquela fila lá, eu sei o que eu vou falar. Eu sei o que eu posso dizer, eu sei o que eu fiz. Não estou aqui esperando que outras pessoas mudem a minha vida, porque Cristo já tem mudado. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 9, versículos 6, 8 e 10, a palavra diz assim: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que precisam. E Ele fará com que elas cresçam e deem grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Quer que as coisas dêem certo? Você está plantando muito ou está plantando pouco? Está colhendo muito? Está colhendo pouco? Colher muito e colher pouco, tá? Como que eu colho muito e colho pouco? Embaixo Deus está dando uma dica. Resultado da generosidade de vocês. Quando eu sou generoso, quando eu não tenho apego. Porque se você só quer dividir, eu quero justo, eu quero igual, eu não quero, pode ficar com a minha parte. Quem vai me dar mais? Quem me deu aquela parte que eu dividi? Foi Deus. Quem pode me dar mais? É Deus. Quem que vai perder a parte que ficou, que não foi Deus que deu? A pessoa, vem a maldição sobre a pessoa. Quantas heranças não são divididas e aquilo causa a ruína da família inteira? Então já não é o dinheiro, mas é quem está administrando aquele dinheiro. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. Por que Deus abençoa e abunda a vida de algumas pessoas? Porque elas estão fazendo a obra, porque elas estão usando esse recurso para Deus. E não pensa que isso daqui está falando assim, dê o dízimo. Deus, Ele quer que você se envolva, que você evangelize, que você testemunhe, que você ajude, que você participe das coisas. É dessa forma, porque é muito fácil, eu pego lá uma porcentagem, toma aqui a igreja do Senhor, toma pastor, compra um carro, compra um terno, compra um sapato que o senhor merece. O senhor merece. E aí?
Será que essa é a ideia de Deus? Será que se você tratasse o seu filho assim, que ao invés de sentar, brincar e fazer, você dá um brinquedo para ele toda vez, dá dinheiro. Toda vez que ele vier com você, você dá ali cenzão para ele e boa. Será que o teu filho ele vai crescer dizendo que ele teve um pai presente? Uma mãe legal ou não? Ou ele vai crescer reclamando que nunca teve amor? Que o pai nunca sentou e nunca brincou, que nunca jogou uma bola? Ah, mas eu sempre dei tudo o que ele precisava. Mas será que o tudo que é para você, que é do corpo só, é o tudo da alma? Começa a reaver as tuas atitudes, porque isso daí não é atitude não, viu? E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que precisam. Se você tiver que fazer a obra de Deus, tiver que fazer no teu propósito, tiver que dar certo, Deus vai fazer dar certo. Já ficou claro. Ele é o tudo. Ele é o que semeia, ele é o que faz crescer, ele é o que dá a força, ele é que põe o destino, ele que dá o direcionamento, ele faz tudo. Então já não é mais uma questão de sorte ou de azar, mas de você fazer da forma que Deus ensina. Já não é estar na sociedade errada, mas é as pessoas erradas. Já não é mais estar casado, mas é você ser a pessoa certa e a outra pessoa que você encontrar ser a pessoa certa. E o certo é Cristo. O certo não é o corpo, não é a família, não é o dinheiro, não é o sobrenome, não é nada. Não é o lugar que mora, não é a cor dos olhos, não é a cor da pele, não é nada. Certo é Cristo. E Cristo não é igreja. Cristo é comportamento. Então as pessoas de Cristo, elas se unem por Cristo, não por elas. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Essas sementes que Deus dá, essas oportunidades que Deus dá, essas pessoas que Deus coloca na nossa vida e no nosso caminho, elas vão começar a ficar abundantes. Tudo vai começar a prosperar, tudo começar a fazer. Por quê? Porque é Cristo que está ali. Já não tem mais comunhão com o diabo, já não tem mais acordo com trevas, já não tem mais comportamento de descrente, já não tem mais o certo e o errado, só tem o certo. Já não tem luz e escuridão, só tem a luz. E acabou, é só isso. Então ou você decide mudar, ou continua no mesmo lugar acontecendo as mesmas coisas, só que não reclama. Já ficou chato. Já cansou ficar falando que tá difícil, que não sei o quê, bibibi, e acabar de qualquer jeito. Talvez você seja as trevas que precisa se arrepender e graças a Deus nós temos Jesus, que Ele tem misericórdia, Ele não vai vir apontar o dedo e ficar jogando na tua cara as coisas. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Então uma coisa ficou clara hoje. Faça da forma que Deus ensina, que não dá errado. Já não é mais uma questão de sorte. É a fé. E é a fé justamente que move montanhas. E é a fé que vai transformar a sua vida. Você se perguntou agora, mas eu não tenho fé. A fé vem por ouvir a palavra. Escute o devocional, escute a palavra de Deus, escute louvores todos os dias. Sai da rede social. Ao invés de você gastar aquele tempo, 30, 40 minutos, abre a Bíblia, escuta. Vai lá no Novo Testamento e escuta. Pega esses devocionais. Nós estamos no episódio 998, mais 2 vai dar 1000. Tem mais de 220, não sei exatamente horas, mas se você pegasse e começasse a escutar desde o primeiro hoje, você ficaria 12 dias ouvindo sem parar. 12 dias. Alguém está todo dia batendo na tua porta para que Deus possa abençoar a tua vida. Só depende de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você possa se posicionar, que você possa deixar de ser trevas, porque se você se comporta como tal, é isso que você é. Que o Senhor lhe possa refinar o teu conhecimento através da sabedoria da sua palavra, que Deus mude os teus caminhos, mude os teus pensamentos, mude os teus sentimentos, que Deus tenha misericórdia e que o Senhor nos perdoe. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.